Como é que era o seu inglês? Você já tinha o inglês avançado? Então, eu tinha feito um curso aqui no Brasil de 2 anos, e a gente sai achando que a gente está avançado. Aí saí do curso, fui fazer um teste de nivelamento e a decepção veio, né? Eu estava no A1, então me agarrava naquela gramática como se fosse tudo. E estudando sozinha eu percebi que só a gramática realmente não era o que eu precisava, né? Na tua cabeça tá uma coisa, mas não sai. Uma das partes que eu achava muito difícil e eu me sentia frustrada porque a resposta estava na prova era o reading. Eu lembro que o meu primeiro reading, eu acertei 12 de 40. Eu falei, meu Deus, a resposta tá ali, eu não acho. Isso era o que me deixava mais frustrada, porque o reading, a resposta vai estar ali. E como é que foi o reading depois que você fez a preparação? Parece que clareia na prova, assim, quando você tem as técnicas na cabeça, a resposta clareia. Porque você sabe exatamente o que fazer em cada etapa da prova, em cada estilo de texto que aparece, em cada estilo de pergunta. Então, a técnica é, tipo, é o abrir portas mesmo. Qual que foi a sensação sua na hora que você falou assim, nossa, agora eu passei? O que você sentiu na hora que você falou assim, agora foi? A gente decidiu ir para um college, estou aguardando o visto ser aprovado. Ano que vem estarei em Calgary para fazer Early Childhood Educator, ser uma professora no Canadá. Ter conseguido essa nota mudou tudo, porque nós não tínhamos nada. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de caso, uma conversa com alunos e alunos que atingiram a nota no teste do IELTS, passaram no teste do IELTS usando as técnicas do MC. Hoje eu estou aqui com a Fabiane para a gente poder saber um pouquinho mais da história dela de preparação com o teste do IELTS. Então, seja muito bem-vinda, Fabiane. Obrigado por ter aceitado conversar comigo aqui, contar um pouquinho para o pessoal sobre a sua história. Obrigada pelo convite, Simon. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal vai não só aprender bastante aqui com você, como também te tomar como exemplo, que a sua história é muito bacana mesmo. Bom, para a gente começar aqui, eu já vou ter que perguntar aqui, passou no teste do IELTS? Conseguiu sua aprovação? Consegui. Foi fácil? Não, mas consegui. Muito bem, muito bem. E aí, para a gente começar aqui, eu quero saber, de antes de tudo, como que você me conheceu, como é que eu apareci para você na sua vida? Então, eu estava numa live com a turma da professora, de uma outra professora de IELTS, e você apareceu lá. Na época era só o The Speaking Master, e eu já fiquei muito encantada e comecei a acompanhar as lives desde aquela época, já desde o Speaking Master. Então, eu vi que realmente o método funcionava e fui acompanhando, e assim que surgiu a oportunidade, eu entrei na turma e não me arrependo. Que bacana, que bacana. Então você entrou lá atrás quando ainda era voltado só para o speaking, né? E aí, ao longo da jornada aí, você acabou pegando a transformação quando eu passei para o IELTS Masterclass, né? Que eu passei para todas as habilidades. Que bacana. E me fala aqui, Fabiane, naquela época lá, e desde tudo, você precisava do IELTS para quê? O que você queria com o IELTS? Então, no primeiro momento, a gente queria para abrir o perfil da Express Entry, né? Para conseguir ter a oportunidade de estar lá e ser visto pelas províncias e pelo Canadá em si. E a gente foi indo nesse plano, eu e meu marido, né? Estudando para o IELTS. E ele surgiu na nossa vida como uma maneira de ir embora para lá. Claro que o caminho nunca é reto, né? E a gente já tomou outro rumo para a nossa vida, mas o IELTS permaneceu na nossa vida até esse ano, até outubro desse ano, que foi quando a gente fez, e eu consegui a nota para abrir o perfil. Que bacana, que bacana. E o seu marido também junto na preparação com você. Eu imagino, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso, mas eu sempre, quando tem casais que eu sei que preparam junto, eu sempre gosto de perguntar um pouco mais sobre isso, porque eu imagino, eu acredito, eu penso que quando o casal tá junto nisso, eu acho que fica muito mais forte, né, de conseguir alcançar o objetivo, né? O que você acha? Faz toda a diferença, porque se um tá motivado e o outro não tá, um vai motivando o outro, instigando para estudar. A gente separava, tipo, toda noite após o trabalho, a gente ia lá, fazia os testes do speaking. Então, a gente treinava todos os dias, a gente escutava podcast junto, a gente mudou toda a nossa rotina. Então, como é em casal, é junto, se torna mais forte. E um ajuda o outro, se torna muito melhor e muito mais fácil. Sim, fica ali um suporte mesmo, né, de um para o outro, Mesmo. né? Que bacana, que bacana. Me conta aqui, quando
nessa época aí que você estava no início da preparação para o IELTS, como é que era o seu inglês? Você já tinha o inglês avançado? Então, eu tinha feito um curso aqui no Brasil, né, que eu estou aqui ainda, um curso aqui no Brasil de 2 anos, e a gente sai achando que a gente está avançado. Aí saí do curso, fui fazer um teste de nivelamento, e a decepção veio, né? Eu estava no A1, após Quando você 2 fez anos de curso no olha, Brasil. meu Deus, conta como é que era, o que você fazia aí que te criou essa expectativa? Então, eu participava das aulas, né, que era 2 vezes por semana, era um grupo pequeno, o que é normal aqui no Brasil, né? É. Mas ele não é focado assim, ele é mais focado na gramática, não foca para um teste em si. E eu acredito que não prepara nem para a realidade que a gente vai enfrentar aí no Canadá, né? Porque é tudo muito tranquilo e a gente sabe que falar inglês, o ritmo de fala é totalmente diferente do que a gente vê aqui. Então, eu estudava e fazia as aulas, mas não foi o suficiente, porque após 2 anos, após fazer esse nivelamento, eu levei esse choque mesmo, que foi estar no nível básico do básico, estar no A1, e eu até refiz o teste, porque eu não acreditei que eu estava nesse nível, mas eu realmente estava. Nossa, e eu acredito que isso seja muito comum. Eu acredito, não, na verdade eu sei, porque eu converso com diversos alunos, né? E isso é muito comum, e também foi comigo. A gente passa a vida ali estudando, dedicando ao inglês, quando você vai para usar ele de verdade, que você fala, ué, mas não tá igual eu achei que tava, né? E isso é uma dos motivos que eu falo da gente só ficar com aquele estudo vidrado na gramática, né? Porque aí, quando você consegue estudar todo o programa de gramática, você fala, pô, já estudei tudo, tô bem. Só que estudar gramática não é saber inglês, são coisas diferentes, né? Que bacana. E aí, quando você fez esse teste lá, que você tomou esse susto, nesse momento você já, antes de você começar a preparação do IELTS, você já identificava alguma dificuldade maior para você, que era, assim, nossa, isso aqui no meu inglês realmente me incomoda. Tinha alguma coisa que era mais forte para você? Na questão de gramática, tinha bastante a parte do present perfect, porque é uma classe gramatical que a gente não tem no português, né? Então, há uma dificuldade maior nisso. E após levar esse susto, né, desse A1, eu comecei a estudar sozinha. E o que eu fiz? Me agarrei numa gramática. Me agarrei numa gramática para estudar e comecei a estudar aquela gramática, mas eu vi que não evoluía. Realmente não evolui só estudando a gramática. E, claro, né, como eu não tinha toda uma orientação que depois eu recebi no The Speaking Master, no IMC, eu não escutava, não fazia parte do listening, o reading era muito pouco, então eu me agarrava naquela gramática como se fosse tudo. E ela é só uma pequena gota no oceano do que você precisa para conseguir falar inglês e se comunicar, enfim. E estudando sozinha eu percebi que só a gramática realmente não era o que eu precisava. E realmente lendo, estudando depois, eu fui ver que o present perfect a gente vai aprendendo ali, ouvindo, lendo, de outras maneiras, exposta, né? Exato. Exposta. E aí, como que você sentia? Porque eu imagino que pelo menos no início da preparação, você foi lá praticar com os colegas e tal, ainda vou entrar um pouco mais nisso, mas é porque eu quero sentir agora, entender agora o que você sentia fazendo. Pô, tô trazendo aqui um background de gramática, mas na hora que eu vou conversar com eles, como é que era isso aí? O que você sentia nesse momento? Muito travado. Não sai, né? Na tua cabeça tá uma coisa, mas não sai. Porque parece que tu precisa traduzir palavra por palavra. E aí não fica uma conversa, não que seja fluente, assim, mas ela fica muito truncada e não desenvolve, assim. E até o grupo que eu tava, que também tinha a Paula, eu lembro dela no meu ouvido, assim, falando várias coisas. Então, me ajudou muito. O grupo realmente é uma coisa que ajuda muito, muito mesmo. Foi que me ajudou muito mesmo. Bacana. E aí, vamos lá então. Aí você ficou sabendo que tinha a existência do curso, né? E aí, como é que foi? Abrir a turma, você já entrou ou você ficou considerando ali, tinha alguma coisa que te atrapalhava entrar, o preço, não sei, porque realmente assim, não é um valor que você fala, é barato. Não, mas geralmente essas preparações têm toda essa discussão de você ter algo mais dedicado e aprofundado. Então, como é que foi para você? Teve alguma dificuldade para você entrar ou você já falou, não, é isso aqui, vou fazer, não importa o que for, vou entrar? Conversando aqui com meu marido, a gente viu o Canadá e todos os gastos que a gente precisava ter nele como investimento, né? É um investimento, você precisa investir.
não só seu tempo, mas o dinheiro mesmo para poder avançar. Então, quando abriu a turma, eu estava numa daquelas primeiras das 5 horas da manhã. Ganhou bônus, boa. E me matriculei. E não foi um gasto, eu não considero um gasto, eu considero um investimento. Eu acho que todo mundo deve considerar assim, não é um gasto, é um investimento, porque lá na frente você vai colher. Eu estou colhendo, saí daquele A1, e eu estou colhendo. Então, considere esse gasto como investimento. É um investimento que você não vai se arrepender. Sim, e até porque se você olhar o tanto que você tinha gasto até chegar naqueles 2 anos lá, que você falou que você ficou preparando, provavelmente foi um dinheiro embora ali também, né? Sim. E quando a gente olha para o IELTS, né, você que foi lá e tal, passou no IELTS, só que não é só o IELTS. Depois, aquilo tudo que você aprendeu para chegar até passar no IELTS, fica com você. Exato. E quando você chegar aqui no Canadá, a vida é outra, porque todas as estruturas, tudo que você aprendeu é algo que você vai usar no seu dia a dia. Então, eu estava conversando com uma outra aluna sobre isso e eu falei, é como se fosse antes de você entrar na preparação e depois. É como se estivesse na frente de uma porta. E a porta ali atrás você fica, nossa, mas como é que vai ser quando eu chegar lá? O que será que tem lá? E você fica sonhando com algo que está na sua frente. Você só não sabe abrir, né? Quando você abre essa porta, é uma porta que nunca mais fecha. Porque agora, beleza, você passou no IELTS, era o que você queria, mas o seu inglês hoje é outro. A Fabiane lá do A1, lá atrás, que ficava frustrada por causa da gramática, de não conseguir, de travar, não é a Fabiane de hoje mais. E nunca mais vai ser, né? Sim. Eu até considero o IELTS, que é uma coisa que até veio comigo depois que eu entrei e comecei a entender melhor e me preparar da melhor maneira. Eu digo que o IELTS é um estilo de vida IELTS, né? Porque você muda toda a sua vida em função dele. Quando eu ia para o trabalho, antes eu escutava música, agora eu escuto podcast. Passou o IELTS? Passou, mas eu continuo com esse estilo de vida do podcast. Porque é uma coisa que hoje já me dá mais prazer no ouvir, e tem outros tipos de cultura e aprendizados que o podcast pode proporcionar. Então, eu considero um estilo de vida, porque é filme em inglês, é música em inglês, e a leitura, é tudo em inglês. E se você tiver parceiro, como eu tive aqui em casa, vai ter um dia que a gente conversa em inglês. Então, eu considero o IELTS um estilo de vida, hoje em dia. E é uma verdade mesmo que eu também senti, assim, quando eu estava na preparação, eu também ficava lá exposto da forma que eu falo para vocês se exporem, mas depois que passa, você continua com aquilo, né? Porque aquilo realmente se torna parte do seu dia a dia ali e você cada vez vai melhorando mais, né? Que bacana, que bacana. Me fala aqui. Então, antes de você entrar no MC, na preparação, você não tinha feito o IELTS ainda? Você estava na preparação só, entendi. E que parte do IELTS você achava que era mais difícil ou que você tinha mais medo? Então, uma das partes que eu achava muito difícil e eu me sentia frustrada porque a resposta estava na prova era o reading. Eu lembro que o meu primeiro reading, eu acertei 12 de 40. Eu falei, meu Deus, a resposta tá ali, eu não acho. Isso era o que me deixava mais frustrada, porque o reading, a resposta vai estar ali. Em algum lugar da prova, ela vai estar ali. Não é igual o listening, que você tem que pegar e é no ouvido e é aquele time. O reading, não. Você tem aquele tempo e a resposta vai estar ali. Então, o que faltava para mim? Faltava vocabulário, faltava a me expor mais, que é a parte do reading, de ler mais. Hoje eu já li uns 5, 6 livros em inglês. Então, a parte de listening, que é escutar os podcasts, hoje eu amo ouvir podcast. No início eu ficava assim, meu Deus, não estou entendendo nada, mas agora é outra coisa. Então, o reading, para mim, era um grande desafio. Claro, como toda prova é, né? O listening também é. Mas na época, o que mais me frustrava era o reading, porque a resposta estava ali e eu não achava. E era a minha falta de preparação, né? Que eu não tinha na época nem o conhecimento e nem a exposição necessária que eu tinha feito para conseguir encontrar as respostas que estavam ali. Olha só. E como é que foi o reading depois que você fez a preparação? Depois que você foi lá com técnica, como é que ficou o seu reading? É outra estrutura, né? A gente consegue concluir a prova dentro do tempo, que é outro desafio, né? É 1 hora e você tem que concluir dentro daquele tempo. Então, conseguir concluir dentro daquele tempo, não ler,
que era uma coisa que eu fazia, não ler o texto. Uhum. Que parece que é besteira, tipo, você vai para um teste de reading, você não vai ler. Não, você não vai ler. Você vai aplicar as técnicas e vai funcionar. E vai ficar, parece que clareia na prova, assim, quando você tem as técnicas na cabeça, a resposta clareia. E consegue aparecer ali e resolver. E você se sente mais confiante também. Porque você sabe exatamente o que fazer em cada etapa da prova, em cada estilo de texto que aparece, em cada estilo de pergunta. Então, a técnica é, tipo, é o abrir portas mesmo. Tanto é que passou, né? E aí, me fala aqui, quando você entrou no programa, como que foi para você o contato com as técnicas? Na primeira vez que você viu aquelas técnicas, foi difícil aprender? O que você achou ali, aquele primeiro contato com as técnicas? Primeiro, a escolha do curso, a gente buscava um curso que tivesse a linguagem em inglês, né? Até eu matriculei num curso anterior que era em português e eu acabei desistindo porque a prova é em inglês e o meu foco é em inglês. Então, tinha a opção, então, você fala inglês nas aulas, né? Nas aulas que tem ali dentro da plataforma. Então, é inglês. Se você tem dificuldade, tem a parte do português, então, você Tem não vai ficar legenda. desamparado. Não fica desamparado. Se você não entende de um jeito, você vai entender do outro. As técnicas realmente são importantíssimas. Elas são divisor de águas na hora de resolver a prova, porque ela realmente ajuda. Cada parte ali você consegue resolver. A parte do writing, que é um grande desafio, tem toda uma estrutura. Eu fiz o IELTS 2 vezes e de uma prova para outra, depois de toda a orientação que o Simon me passou, eu subi 1 ponto, que é Olha bastante só, coisa é considerando o muita IELTS. coisa, sim. Eu subi 1 ponto na minha nota. Então, as técnicas, elas funcionam e elas não são difíceis. Se você não conseguir assimilar da primeira vez, reveja. E é bom, é um exercício bom para o inglês, para o reading, para tudo. Reveja elas e você vai assimilando cada vez mais. Eu revia elas várias vezes. Estava em dúvida, não lembro como respondo essa aqui. Ia lá, revia as aulas em inglês, daqui a pouco você já tira a legenda, já vai assimilando, vai aos poucos. A própria plataforma já ajuda para o IELTS de todas as formas. Que bacana. E como que você sentiu na hora da prova com técnica para poder aplicar? Porque é uma diferença. Você vai para a prova sem técnica e você vai para a prova com técnica. Como é que você sentiu na hora da prova? Isso você acha que isso ajudou na sua tranquilidade de resolver o teste ou como é que foi isso aí? A maior desafio na hora da prova não é nem a aplicação da técnica, eu acredito, é você manter o seu ser concentrado e calmo. Na minha primeira prova, eu fui muito mal, porque eu simplesmente deixei o nervosismo tomar conta e eu não consegui controlar ele, e isso é um fator muito importante você ter. É difícil manter o controle durante uma prova? Mas tenta respirar fundo, conta até 3. É como diz o Simon, não vai perder ponto por respirar. É verdade. Vai lá, tenta manter o máximo possível a calma. Não que tu vai estar super tranquilo no dia, mas tenta manter o máximo, que isso já é, eu acho que metade da prova já ganha. E a aplicação das técnicas realmente ajuda muito. Me ajudou muito. Tanto é que entre o reading e o writing eu consegui sair para ir no banheiro, respirar para depois ir para a prova do writing. Isso. Que é importante, né? Eu consegui esse tempo porque eu apliquei as técnicas do reading e consegui resolver antes do tempo. No writing, a questão de revisar, realmente revisem. Na minha primeira prova, eu não consegui revisar da maneira que eu deveria ter revisado. Na segunda, eu revisei e aumentei 1 ponto. Então, revisem. Eu revisei muitas vezes e todas as vezes que eu revisava, sempre tinha algum erro para mim corrigir. Por mais que eu já tivesse lido umas 2, 3 vezes, sempre vai aparecer um spelling ou alguma gramática ou alguma coisa que precisa ser melhorado. Então, a técnica que o Simon fala, tirem os 10 minutos, 5 minutos para revisar, tirem, porque faz toda a diferença. Sim, e isso que você falou é muito verdade, né? Da questão de controlar o nervosismo. Porque uma coisa é você saber as técnicas e saber já o inglês para usar na prova. Outra coisa é você estar ali controlado para usar, né? Igual você tem carteira de carro. Sim. É igual eu falo a pessoa que vai aprender a dirigir. Ela aprendeu a dirigir, ela sabe fazer o carro andar, sabe passar a marcha certinho e tal. Chega no dia da prova, se ela não controla o nervosismo, é como se ela não soubesse nada, né? Exatamente. Então, quanto mais, aí que vem a importância do treino, a importância das técnicas, porque quanto mais você treina a aplicação das técnicas, mais você vai controlando esse nervosismo aí, né?
E aí tem a pressão de, até quando eu posso conseguir? Até quando eu tenho que aplicar para o programa tal, né? Para quem vai migrar, ou para o college tal, para quem vai estudar, tal, ou para quem vai fazer job offer, né? Que é oferta de emprego, o pessoal fica em cima também. E aí tudo isso vai somando em cima da sua cabeça, né? Você fica com aquela pressão em cima de você na hora da prova, né? Não só na prova, mas na preparação também, né? Você teve alguma pressão assim? Sim, é inevitável, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança de vida que você deposita nessa prova, independente de qualquer coisa, se é para college, se é para imigrar. Você deposita, digamos, que o seu futuro nessa prova. Mas, depois de treinar vários treinos, eu refiz vários livros, tu se sente mais preparado, tu já sabe o que esperar, o que vai acontecer, o que vai ter. Então, tu já sabe o que vai cair, não vai ter uma surpresa, tipo, nunca caiu isso. Não, se você fez o que tinha que ser feito, né, sabe? Fazer aquilo que tem que ser feito, você não vai ser pego de surpresa. E você vai saber aplicar a prova, vai saber explicar as técnicas em tudo, em todas as partes dela. Só tem que, né, se dedicar, pegar um tempo e se dedicar, se abdicar de algumas coisas, né? É inevitável, a gente não pode ter tudo, se abdicar de um tempo para se dedicar a isso mesmo, se dedicar a estudar e não parar, independente se o IELTS já passou ou não. Um dia você vai chegar no Canadá ou em outro país que fala inglês, então não para, não tem como parar. Exatamente, que bacana. E me conta aqui, aí você foi lá, fez o seu teste, aplicando as técnicas, a Fabiana que veio lá da gramática, travando para falar, aplicou as técnicas, conseguiu subir a nota. Qual que foi a sensação sua na hora que você falou assim, nossa, agora eu passei, agora Deus subiu minha nota? O que você sentiu na hora que você falou assim, agora foi? É um misto de sentimento, né? Porque eu vinha numa rotina que eu acordava 4:30 da manhã para estudar, porque eu trabalho longe de casa, então eu precisava de um tempo. O que a gente vai fazer? Vamos dormir um pouquinho menos para estudar. Então eu acordava 4:30 da manhã para estudar. Então eu me senti, quando tudo passou e terminou, perdida. Tipo, porque é muito tempo se dedicando a isso, né? Eu venho há mais de um ano me dedicando a estudar para o IELTS. A minha vida era chegar do trabalho, estudar para o IELTS, acordar 4:30 da manhã, estudar para o IELTS, ir para o trabalho escutando podcast para estudar para o IELTS. Meu horário do almoço era estudar para o IELTS. E daí agora não tem IELTS agora. Não tem IELTS, né? Eu me senti um pouco perdida, mas o que eu mais levo de lição é tudo que eu consegui aprender e esse estilo de vida, né, que a gente pode dizer do IELTS, para minha vida e para minha rotina, que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Tipo, eu era do A1 e muitas vezes eu me colocava como limite que eu não ia conseguir chegar numa nota para abrir um perfil no Express Entry, e hoje eu vou abrir meu perfil porque eu consegui a nota que precisava. Mas você tem que acreditar em você, você tem que fazer o que tem que ser feito, abdicar um pouco do tempo de dormir, de sair, querendo ou não, precisa de uma dedicação, não vai conseguir ter a vida que você tinha, de repente, de festa e tal, e não estudar, não dá, vai ter que abdicar de um tempo para isso. E eu me senti perdida, mas consegui pegar todos esses conhecimentos e colocar na minha rotina hoje. O IELTS realmente ele muda, é um teste difícil, mas ele ensina muito para a gente levar para frente também. Porque, afinal, mudar de país não é para qualquer um e não é fácil, né, Simon? Não mesmo. E bacana ouvir você falando isso, porque eu também senti assim um pouco, né? Porque você preenche a sua rotina com um monte de coisa, que são as coisas. E olha, você ver, você falou acordar 4:30 da manhã, entende? Você preenche sua rotina com um monte de coisa e depois que você passou, eu vou fazer o que agora? Né? Eu tenho esse tempo todo livre, é mesmo? Né? Parece isso. Mas, por outro lado, você olha e vê todas as coisas que você teve, isso tudo que você fez para encher a sua rotina, não só te fez passar no IELTS, ele te transformou. Porque eu sempre gosto de falar isso, não é só sobre ir lá e passar no IELTS, é sobre tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que se transformar ou que se tornar para conseguir passar no IELTS. E isso fica, né? Eu tenho certeza que você olha para trás hoje, lá, olhando para quando você era que você nem acreditava que você ia conseguir chegar, você falou isso aí, você olha para você hoje e fala, eu fiz, eu consegui, e isso mostra pra gente, eu posso acreditar em mim, que eu posso ainda fazer isso, aquilo, que talvez hoje a gente não veja como possível, né? Exatamente. É um caminho sem volta.
É um caminho sem volta, a porta que não fecha, né? Exatamente. Que bacana, você falou aí que agora você vai preencher o perfil no Express. Quais são os planos agora para vocês, agora que você já passou? Então, nosso plano inicial, né? Que o Plano Canadá não tem só plano A, tem um B, C, D, o alfabeto todo. Aham. Então, nosso plano inicial era ir com PR, né? Mas por essa questão de pontuação alta, e agora a nossa idade também já está diminuindo, né? Nossos pontos. Então, a gente decidiu ir para um college, né? Se tudo der certo, estou aguardando o visto ser aprovado. Em setembro do ano que vem estarei em Calgary para fazer Early Childhood Educator, ser uma professora no Canadá. Então, levar meu marido, né, para trabalhar. E, claro, tentar trabalhar também, fazer network. Então, o inglês vai me ajudar muito, porque ser professora no Canadá eu vou precisar de muito inglês. Então, eu não posso parar e não devo parar. Então, pretendo continuar. Os planos são esses agora. Já aplicamos para o visto, agora estamos aguardando que tudo vai dar certo, que o ano que vem chegaremos lá em Calgary. E um dia, se tudo der certo, conhecer esse mestre maravilhoso. Vai sim, com certeza, vai ser o maior prazer. Que bacana, é muito bom. Toda vez que eu sempre pergunto isso, né? O que vocês vão fazer agora? Daí vocês vão falando, eu fico lembrando de mim quando eu falei assim, beleza, agora eu já passei, agora eu posso pegar, posso aplicar aqui, posso fazer isso. Aquele momento de excitação, né? Que bacana, Fabiane, que bacana. Tem umas perguntas aqui que eu quero fazer. Essa primeira aqui eu quero, não só para o pessoal vai aprender com isso aqui também, na sua visão, mas eu também vou aprender com isso aqui. E a pergunta é o seguinte, na sua opinião, você sai lá do A1, com aqueles vícios de gramática, de travar, passou no IELTS, agora já aplicou para o visto, vai vir. O que você acha que tem dentro do IMC que você fala, nossa, isso aqui para mim foi decisivo, isso aqui para mim é a melhor coisa que tem dentro do IMC? É o quê? São as técnicas, é a planilha, é o grupo de alunos, o que você acha na sua visão? Uma coisa só, eu acho que não dá. É o combo todo. Na minha opinião, o IMC me ajudou muito, muito em tudo, nas técnicas, no speaking. Eu carrego a parte do speaking não só no inglês, mas no português também, porque ele te dá uma estrutura para você conseguir falar, que era um problema que eu tenho em português, que às vezes eu travo, então eu trago isso. Aquela técnica da parte 2, assim, meu Deus, ganhou meu coração, porque eu consegui falar os 2 minutos. Olha só. Então, toda a parte, a planilha é excelente, a planilha é muito boa, te dá um norte muito bom. O grupo, tinha o grupo dos alunos e a gente acabou criando um grupo que já virou um grupo de amigos e que a gente já estamos trocando figurinhas para onde a gente vai, porque agora a gente tem que ir de uma cidade para outra, então não é só um grupo de pessoas que querem passar no IELTS, às vezes se torna um grupo de amigos, e é isso que aconteceu com o nosso grupo ali. A gente se encontrava domingo, se encontrava sábado, de manhã, de tarde, de noite, o horário que dava, a gente se encontrava e a gente treinava. Eu tive a oportunidade de treinar com vários faixa pretas que estão nesse grupo, que é o Mark, que é a Angélica. Então, aproveitem, gente, peguem tudo que esse curso oferece, porque realmente ele faz a diferença. Não existe uma parte boa, o combo dele todo é bom. Se você conseguir pegar tudo e conseguir aplicar tudo que está lá dentro, o sucesso é garantido, tenho certeza. Bacana, que legal saber disso, Agora me fala aqui, tem as pessoas que acham que, e isso é muito comum, e eu entendo, né? Só que eu gosto de sempre perguntar a opinião de quem já fez o IELTS, já passou sobre isso. Tem gente que fala assim, não, mas eu já sei inglês, dá para eu ir fazer o teste sem uma preparação que tem técnica, uma preparação específica. O que você acha disso? Eu acredito que sem técnica, sem saber a prova, porque ela não é uma prova, que tu faz numa escola, por exemplo, que ela é simples, não, ela exige não só inglês. Na verdade, como a Simon sempre fala, ela não testa seu inglês, né? Ela testa se você sabe fazer aquela prova. E é realmente isso. Você pode ser o mais avançado no inglês, mas se você não souber as técnicas para poder aplicar e realmente responder, por exemplo, o reading, são textos gigantescos na parte do general. Se você for ler todos os textos, você não vai ter tempo para responder tudo. Então, a técnica já ajuda aí.
O listening, se você não tiver a técnica, você não vai conseguir pegar tudo que ele exige na hora. O writing, se você não souber todas aquelas partes para você colocar, o que não deve colocar, que tipo de carta que é, como responder, também não vai funcionar. E o speaking é um divisor de águas, né? O speaking você fala, realmente você fala. Com erros, o pessoal ajuda e ele vai. Então, eu acredito que só o inglês não, você tem que saber responder a prova, saber responder o IELTS faz toda a diferença. Exatamente, é sempre isso, né? E muitas vezes a gente acaba indo batendo a cabeça porque a gente não enxerga isso, que o IELTS não está só testando seu inglês, ele está testando se você sabe fazer o teste, né? Exato. Que bacana. O que você acha que, para uma pessoa que está começando a preparar agora para o IELTS, o que você acha que mais atrapalha essa pessoa? O que mais atrapalha é não se agarre só à gramática, que foi o meu erro de iniciante. O inglês é muito mais que a gramática, porque tem várias outras formas de você aprender. E isso eu aprendi com o Simon, que quando ele colocava lá que ele leu 90 livros para chegar no IELTS, no início eu achava assim, meu Deus, 90 livros, gente. E realmente o ler os livros me fez entender a gramática de outra forma. Eu identificava na leitura dos livros a gramática avançada. Então, não é só a gramática, é o todo, é o ler, é o entender, é o ouvir, é o falar, é o escrever. Então, se puder dar uma dica, segue todas as dicas que o Simon dá lá. Segue tudo que ele fala lá, que realmente dá certo. Eu achava que eu estava indo num caminho certo. E realmente, depois que você tem um direcionamento correto, que foi o que eu tive no The Speaking Master, e depois eu tive o privilégio de participar do IMC, dá todo um norte, você sabe por onde começar, o que você tem que estudar e como você tem que fazer, o que você tem que se preparar no listening, como você pode fazer pelo reading, de que maneira você pode fazer o writing, desde o iniciante até o avançado, como melhorar, como colocar essa gramática de outra maneira. Então, só peguem todas as dicas que ele coloca ali e botem em prática. Que acredite, vocês vão sair daquele básico, porque eu saí por causa dele. Que bacana, que bacana. Me diz aqui, na sua opinião, o que é o pior erro de quem está se preparando? Talvez a pessoa já está ali na preparação, alguma coisa que talvez ela não esteja enxergando, um ponto cego dela. Fala assim, cara, talvez você não está vendo isso aqui, mas faz isso. Deixa eu pensar, isso é difícil, hein? Pensa aí, algo que não seja tão óbvio, que talvez você fale assim, isso aqui não precisa, mas precisava. Ou alguma coisa que não era para fazer e acabava fazendo. Algo que alguém fala assim, nossa, não tinha nem ideia. Uma coisa que você não deve fazer é não subestime a prova. Nunca, jamais. Não subestime ela. Sempre que você puder, um erro que eu fazia era estudar por materiais que não são oficiais. E depois que eu entrei na turma, o Simon sempre frisou isso, né? Estudem pelos materiais oficiais. E daí realmente você vê o nível da prova, porque ele equipara, né, com o nível da prova que você vai fazer hoje. Então, sempre estudem pelos materiais oficiais da prova, treinem a prova o máximo que vocês puderem, larguem a gramática de lado. Eu peguei a gramática e deixei ela de lado e usava somente para consulta quando eu tinha dúvida. Não é porque nunca mais vou pegar a gramática. Não, você vai, quando você tiver alguma dúvida de algo que você não saiba, aí você vai lá e procura na gramática e ela vai te dar um norte ou uma resposta daquilo que você estava em dúvida. Mas ler uma gramática do início ao fim, não. E sempre teste. Faça os testes dos materiais oficiais e refaça essas provas. Elas vão te dar um norte do que cai, como cai, de que maneira que eles cobram. Ali já tem o sotaque britânico, que é o que vai cair na prova. Então, é muito importante testar ali pelos materiais oficiais. Tem inúmeros materiais na internet, mas os oficiais é o melhor, é o que vai dizer realmente como está a prova e como cai. Ele não vai criar uma falsa expectativa em você, Exato, né? Isso exato. aqui, não, é fácil demais, então, beleza, você está usando material oficial? Foi aí que eu caí do cavalo com os 12 de 40. Olha só, olha só. Beleza. Fabiane, me fala aqui, o que significa para você ter conseguido passar no IELTS? O que isso significa na sua vida hoje? Ou daqui para frente? Muita coisa,
porque eu já tô com 35 anos, né? Uma senhora. Uma senhora, o quê? Perdendo pontos, porque o Express Entry não deixa mais a gente comemorar aniversário, a gente comemora dizer menos 5 pontos. Então, hoje é um divisor de águas para mim, por isso que eu modifiquei nosso caminho, a gente está indo para um college, mas as portas não estão fechadas, não quer dizer que eu vou para o college e é só o college. O objetivo principal de abrir o perfil no Express Entry é ser atrativo pelas províncias e de repente job offers, porque querendo ou não, ali o Express Entry, ele é a base de tudo, né? E ele é que algumas províncias pegam dali algumas pessoas para convite provincial. Então, hoje, ter passado nessa prova e ter conseguido a nota para abrir o perfil pode me abrir um norte que, de repente, hoje eu não sei, mas lá na frente eu vou ver o quão importante foi eu ter me dedicado e conseguido essa nota, que não foi fácil, mas vai valer a pena, porque se não der de um jeito, vai dar de outro, né? A princípio, estou indo para um college, mas a gente não sabe se a gente receber um convite provincial, se a gente não vai. Então, ter conseguido essa nota mudou tudo, porque nós não tínhamos nada. Nós estamos no zero e agora a gente está abrindo algumas portas, né? Ou pelo menos batendo nelas para ver se alguém vai deixar a gente entrar. Que bacana ouvir da história de você. Fabiane, eu queria te agradecer, não só por ter aceitado conversar comigo aqui, mas eu queria te agradecer por ter confiado em mim lá atrás, de que era capaz de te ajudar e mais ainda, de ter feito o que precisava fazer. Porque eu posso ter mostrado o caminho para você, mas você foi lá e fez. Então, eu queria te agradecer por não ter desistido e por ter continuado fazendo. Tá? Eu realmente fico muito feliz de ouvir agora a história que vocês agora vão aplicar, estão vindo para cá. Fico muito feliz e eu tenho certeza que é só o começo de muitas coisas boas que vão vir para vocês. Viu? E a minha eterna gratidão por tudo, Simon, né? Porque eu fiz parte dos mentorados. Então, foi um excelente tempo que a gente passou, muito aprendizado ali, muita coisa me ajudou, muitas coisas me ajudaram ali naquela mentoria, nas aulas, em tudo. Eu sou muito grata por ter chegado, né, na tua turma. Uma coisa que eu aconselho é participem das lives, gente. Eu tinha vergonha. Mas estava lá. Lives. Mas depois que tu vai, é um caminho sem volta também. Você vai, você quer ir. Daí depois que você manda o request, quando tu vê, ele te chamou, você tem que entrar. Então, sou muito grata por tudo. O teu trabalho é fenomenal. O trabalho que você faz pelo Instagram, que você faz na plataforma, que você faz pelos teus alunos, tudo que você busca para melhorar. Aquela tabela de acompanhamento, ela é fenomenal, ela é excelente. Você consegue ver a quantidade de horas que você estuda, então só gratidão mesmo, e continue nesse caminho, porque você tem ajudado muito. Eu sou só uma, né, perto de tantos que você já ajudou, então só continue esse trabalho magnífico, que eu sou muito grata de fazer parte, muito grata por ter conseguido. Muito obrigada. Bacana, muito, muito obrigado mesmo, viu, Fabiane? Um grande abraço para vocês e que vocês tenham uma excelente jornada. A gente vai acabar se encontrando aqui no Canadá, eu tenho certeza, viu? Muito obrigada, Simon. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da entrevista com a Fabiane, contando a jornada dela com o teste do IELTS e a preparação dela até conseguir passar. Se você se sentiu inspirado ou vai usar a história dela como exemplo, comenta aqui embaixo para mim, para eu poder saber. Me deixa saber que você vai usar isso aí para poder fazer o seu plano acontecer. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Cheers!